Sejam bem-vindos a mais essa oportunidade de estudos e reflexões da doutrina espírita. Nós, da comunidade espírita Caminheiros do Amor, nos reunimos em nossa sede durante toda a semana para essas oportunidades de aprendizado, de iluminação do nosso espírito. E aqui também, através da internet, do YouTube, do Facebook, nós disponibilizamos também os vídeos do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, para que todos nós possamos ter essa oportunidade de aprender, de refletir, de conhecer a nós mesmos e a vida que nos cerca, o plano de Deus, e assim poder caminhar com mais leveza, equilíbrio, saúde física, mental e espiritual. São todos esses benefícios, né, que a doutrina traz. Essa doutrina que consola, que ilumina, que traz esperança, renovação, e nós precisamos buscar conhecê-la. Então aqui, hoje vamos continuar com o estudo do Livro dos Espíritos. Mas antes de continuarmos, né, vamos dizendo aqui que a sede do Caminheiros do Amor fica na Rua Arnaldo Magnicaro, 1370, na região de Santo Amaro, aqui em São Paulo. E vamos fazendo também a nossa prece, pedindo aos benfeitores espirituais, os nossos amigos de hoje e de sempre, que nos envolvam no seu amor, no seu carinho, que nos deem sustentação e amparo, para que aproveitemos todos esses assuntos que são trazidos pela doutrina espírita, para trabalhar conosco mesmo, trabalhar para que esse homem novo surja mais corajoso no bem, mais bem disposto, alegre, bem-humorado, para podermos caminhar assim com mais felicidade. Que Deus nos ampare e nos abençoe aos nossos lares hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, como dissemos, estamos aqui com o Livro dos Espíritos e nós estamos no capítulo 7, do livro terceiro, porque o Livro dos Espíritos tem divisões, então nós estamos no livro terceiro, que fala sobre as leis divinas ou naturais. São as leis que regem o plano de Deus, não só no planeta Terra, mas para o universo. E nós estamos vendo, junto com esses benfeitores espirituais que trabalham aqui no Livro dos Espíritos, como essas leis incidem sobre o nosso planeta Terra, que é um plano de provas e expiações por enquanto, caminhando para a regeneração, e sobre nós, né? Esse Filho de Deus que está se desenvolvendo, está evoluindo, né? Pouquinho em pouquinho, mas estamos evoluindo. Então, nós vamos vendo, através dos estudos das leis, como a gente vem caminhando nesse processo de amadurecimento e como nós precisamos ainda aprender muito e muito sobre essas leis, né, sobre a obra do Pai. Bom, então a gente hoje está aqui no capítulo 7, que vai falar para a gente da lei de sociedade. Então, a gente vai ver, né, que essa lei da sociedade, ela diz que todos nós, criados por Deus, nós precisamos da vida de relacionamento, nós precisamos uns dos outros. A gente já viu um pedacinho dessa lei, porque hoje a gente está no item 2 já, mas a gente vai fazer aqui uma lembrança do que já foi visto, só para a gente poder ter assim uma noção, né? Para dar continuidade. Então, a lei de sociedade, ela é sim, ela é uma lei divina ou natural. Como nós estamos falando, todos nós, filhos de Deus, e assim na condição de espíritos inteligentes,
nós temos a necessidade do relacionamento para com o outro, né? Por isso que todos nós, né, temos um lar, a gente participa de grupos sociais, escolas, condomínios, amigos, o nosso bairro, o trabalho. Todas esses setores trazem para a gente a condição do conviver, do participar da vida dos outros, né? Muito bem. A gente precisa ter esse contato, essas experiências, porque nós vamos aprender uns com os outros, nós vamos desenvolvendo os nossos potenciais através desses relacionamentos. Nós vamos desenvolver tanto a nossa condição intelectual, que é a formação do conhecimento, quanto a condição emocional, a educação dos sentimentos e também a condição do aprendizado moral, que é a condição de aprender a respeitar direitos e deveres, leis civis e as leis divinas. Tudo isso, né, são desenvolvimento de virtudes e a gente faz esse aprendizado com o próximo. Não tem como a gente fazer esse aprendizado sozinho, né? Se tivesse, acho que teríamos nascido um lá no Polo Norte, outro lá no Polo Sul, né? Sem convívio. Mas Deus faz tudo certinho. Então, desde que nascemos, a gente está integrado no plano das formas sociais. Muito bem. E através desse convívio, o objetivo é que a gente se ajude mutuamente, não é? Assim Deus quer. A vivência em grupo ocorre tanto aqui no plano físico quanto no plano espiritual. Para vocês verem que não é uma coisa só do plano físico. Quando a gente lê os livros do André Luiz, por exemplo, o Nosso Lar, né? A gente vê essa vida espiritual dos seres se reunindo em famílias, em grupos de amigos, é muito bonito, né? Então, essa vida de relacionamento, ela não é só para esse plano físico, mas ela é também do plano espiritual. Por isso que quando a gente fala sobre as leis divinas, a gente fala que são leis que governam o universo, tanto das formas físicas quanto das formas espirituais, né? Ela não tem exceção. O que acontece com as leis divinas é que para cada caso ela tem uma adaptação, mas ela vai acontecer, né? Tanto para o plano da matéria quanto para o plano espiritual também. E para poder participar dos grupos, né? E ter esse relacionamento de uns para com outros, a humanidade foi desenvolvendo a arte da comunicação, seja através dos gestos, que começou primeiro, lembra do nosso homem primitivo? Depois veio os sons, que eram grunhidos, e depois foram se articulando, formando palavras. Depois veio a escrita e correndo em paralelo com isso a arte, não é? Porque os nossos ancestrais, eles também se comunicavam com pinturas, com desenhos. Então, a arte da comunicação, ela costura essa necessidade de estarmos juntos. Pois como é que poderíamos nós vivermos juntos sem nos comunicar, não é? Então, há essa necessidade da interação através da comunicação. Hoje vai até além, né? Porque aí, entre gestos, a fala, a escrita, nós temos a internet e tantos outros veículos de comunicação, não é? Pela comunicação, nós exprimimos o que pensamos, o que sentimos, o que necessitamos, o que queremos informar aos outros. E a mediunidade, não é? Nós que estamos estudando aqui a doutrina espírita, essa faculdade bendita, é uma faculdade de comunicação.
É através dela que o plano espiritual se comunica com o plano físico, não é? Então, a comunicação, ela está, né, ao redor de toda essa interação social. Muito bem. Então, nós vamos lá agora para o nosso item de hoje, que é o item 2 deste capítulo 7. E esse item 2 vai falar sobre vida de isolamento, voto de silêncio. Por isso que eu puxei todos esses assuntos antes, para a gente ver a importância deles. E por que o Kardec, então, foi perguntar para o plano espiritual essas questões do isolamento e do voto de silêncio? Não é? Tudo que o Kardec faz tem sempre uma intenção, tem sempre um porquê, e é sempre a intenção de esclarecer, de trazer luz, de trazer segurança para nós, não é? Que somos seres ainda num processo infinito de aperfeiçoamento, e nós estamos aqui embaixo nessa escada que é muito grande. Então, nós precisamos saber, né, como fazer. Muito bem. Aí a gente começa pela questão 769. O item 2 começa pela 769. E nós vamos ler aqui a questão, não é? Kardec então pergunta assim: concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja nas leis da natureza? Sim. Mas, como todos os gostos são também naturais, por que o gosto do isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra nele satisfação? Então, antes de responder, nós vamos atentar aqui para o seguinte, né? O Kardec está falando aqui de isolamento absoluto. Ele não está falando assim do gosto que muitas vezes as pessoas têm de ficar um tantinho no seu cantinho, né, no quarto, para poder ouvir uma música, fazer uma leitura, fazer uma meditação, uma prece. Ele não está falando desses momentos de isolamento. Ele está falando do gosto pelo isolamento absoluto. É outra coisa, é você se retirar completamente da vivência com os outros. Então, nós vamos ver aqui o que o plano espiritual vai responder. Satisfação egoísta, né, de fazer esse movimento de isolamento absoluto. Porque daí você está pensando só em você. Há também homens que encontram satisfação na embriaguez, diz o plano espiritual. Aprovas isto? Deus não pode considerar agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém, a não servir a ninguém, né? Por quê? Porque nós, na condição de filhos de Deus, nós colaboramos com a obra do Pai. Nós somos seus colaboradores. Colaboradores de que forma? Na condição de ajudarmos-nos mutuamente, não é? Então, aqui, como nós falamos no nosso planeta, é um planeta que é um planeta escola, entre outras coisas, mas é um planeta que dá oportunidades de reencarnarem aqui espíritos desde a condição de um silvícola, de um índio no meio das matas, até um homem letrado, educado e com uma condição moral adequada. Então, são todos os níveis, né, como se fosse uma escola realmente. E qual é o objetivo? O objetivo é que o silvícola possa estar em contato com aqueles outros irmãos que estão mais adiantados, assim como os outros níveis mais inferiores, né, trocando conhecimentos, buscando desenvolver as suas capacidades, as suas virtudes, a sua inteligência. Então, nós precisamos estar juntos uns com os outros nessa obra de colaboração, né? É disso que se trata. E aí a gente poderia perguntar assim: mas temos experiências difíceis com alguns, dentro do lar, dentro do trabalho, dá muita vontade de sumir, né? Só que não. Então, nós temos como modelo Jesus, né? Jesus, esse mestre querido e amoroso,
um ser essencialmente social, né? E através da sua história a gente vai vendo N exemplos de como trabalhar as questões do dia a dia, né? Familiares difíceis, amigos indecisos, amigos às vezes fura-olho, não é? Que não são tão amigos assim, situações com a lei. Jesus foi mostrando, né, através de todo o seu percurso aqui, enquanto encarnado, a dinâmica do relacionamento social. Ele não era uma pessoa de se isolar. A única condição lá que não era isolamento absoluto, como diz Kardec, eram os momentos de prece que ele se retirava para orar. Assim mesmo, em alguns momentos, ele convidava os discípulos para orar. O que acontecia é que os discípulos dormiam enquanto ele orava, né? Mas, assim, sozinho, são, assim, pouquíssimos, raríssimos momentos de Jesus sozinho. Ele ia na casa dos amigos, de Marta e de Maria. Ele estava sempre presente em todas as situações, em todas as festas, em todos os acontecimentos, até em coisas, né, de práticas judaicas, tradições judaicas. Jesus nunca se isolou. Então, é assim, né? Ai, mas como trabalhar essa questão, né, da dificuldade com o outro? Busca o Evangelho de Jesus. Tem sempre uma orientação amorosa, um direcionamento de como agir. Nunca se afastar da sociedade, né? A dica vai ser sempre como saber trabalhar com as próprias dificuldades, porque às vezes as dificuldades estão aqui, não no outro, não é? Na maior parte das vezes. E se for no outro também, como saber trabalhar com o outro. Muito bem, e vamos passar lá para outra questão, a questão 770. E o Kardec pergunta: o que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta para fugirem ao contato pernicioso do mundo? Então, assim, calma lá, né? Não vamos ser exagerados, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, contato pernicioso do mundo é, assim, um pouco exagerado, né? Para não dizer muito exagerado. Primeiro que o planeta é maravilhoso. O que muitas vezes deixa as condições difíceis somos nós mesmos, né? As nossas formas de agir, de falar, de pensar. Mas o mundo, ele é muito bom, né? Deus provê. Às vezes a gente olha uma planta e fala assim, nossa, como ela está crescendo. Ah, o que deu para ela? Água. Isso, água e sol. Água, sol e terra. Ela cresce. Então, assim, falar que o mundo é ruim, né? Não. Então, assim, acontece que nós é que estamos num estágio atrasado ainda. Mas estamos trabalhando para avançar. Então, assim, fugir, né? Fugir, buscar essa reclusão absoluta. Não. A gente tem o dever de buscar fazer a nossa parte. Ah, mas o que eu posso fazer? Faz as tuas obrigações da melhor forma possível, com o pensamento agradecido ao Criador. É mais do que suficiente, porque se cada um fizesse isso, a vida seria realmente maravilhosa. Ela já é muito boa, ela seria maravilhosa, né? Então, aqui a gente tem que entender, né? Todas essas questões que o Kardec está trazendo para a gente sair dessa condição de orgulho, né? Porque quando a gente fala assim, não, eu vou me retirar, eu vou me excluir, você está dizendo assim, o resto não presta, só eu sou bom. Então eu vou me safar dessa, né? Não. Nós fazemos parte de uma grande corrente, nós somos elos de uma grande corrente que nos leva a Deus. Se a gente não quiser fazer parte dessa corrente, né, vai ser difícil não fazer, porque existem leis que vão fazer a gente fazer parte dela. Mas a gente vai estar postergando a nossa própria felicidade. Então, é buscar conhecer o Evangelho de Jesus, buscar conhecer as leis divinas e saber trabalhar com as condições. É só também olhar o exemplo da natureza, né? Os serzinhos da natureza, todos eles participam juntos de um grande todo,
que servem até a nossa mesa, pois a gente depende deles para comer. A ausência de um dos elementos da natureza já implica, às vezes, na morte do outro. Todos eles trabalham juntos, desde o micro-organismo até os macro, não é? Então é só a gente olhar a natureza. Nenhum deles sai do percurso. Todos eles encadeados, né? O ecossistema. Então, nós também fazemos parte de um grande sistema. E a gente precisa colaborar com ele, não furar o sistema. Depois tem a outra perguntinha, a 770A. Kardec diz assim: mas se esse retraimento, né, essa condição dele, de uma pessoa querer uma reclusão, sair completamente, né? Mas se essa reclusão, esse retraimento tem por fim uma expiação, como com a imposição de penosa renúncia, não seria meritório? Então, resposta do plano espiritual: fazer maior bem do que o mal que se tenha feito, essa é a melhor expiação. Com esse retraimento, evitando o mal, o homem cai em outro, pois esquece a lei de amor e caridade. Sim, é assim, para saldar dívidas passadas, porque a gente tem sempre uma desculpa boa para dar: ah, não, mas eu vou me ausentar da sociedade para me expiar as minhas dívidas passadas. Então, só existe um caminho para a gente resolver questões passadas com a lei da ação e reação. Esse caminho é a caridade, não tem outro, né? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus nunca abandonou a sociedade, nem abandonou seus irmãos. Então, não é uma vida de reclusão que vai fazer a gente abonar o passado, né? Ou resolvê-lo. Só resolveremos o passado com a prática e exercício da caridade hoje. Fora que, com esse exercício da caridade e do bem hoje, nós estaremos fazendo amigos, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. E é o que mais a gente precisa, de bons amigos, porque são os bons amigos que abrem portas, aqui, neste plano e no plano espiritual. Se a gente não faz o bem, muitas vezes a pessoa fala: ah, mas olha, né, o fulano lá do outro lado da rua, precisando lá de um prato de comida, mas eu tô com tanta pressa, eu vou me embora. Então, muitas vezes quando você se dá, né, a condição de participar da vida do outro e fazer algo pelo bem do próximo, você está ali ajudando a ele e se ajudando, porque ele também, esse irmão que está na rua, ele também tem os amigos espirituais dele, que ao ver o seu ato de caridade, eles vão também buscar te ajudar no plano espiritual, no plano das necessidades espirituais. É uma coisa que a gente não pensa, mas acontece, né? Muito bem, vamos lá para 771. O Kardec perguntou assim: que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo aos infelizes? Esses se elevam ao se rebaixarem. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho, que nem a irmã Dulce, não é? A irmã Dulce é de uma família rica, o pai dela tinha bens. Ela recusou, porque desde a infância ela tinha aquela vontade de servir o semelhante. Ela recusou a condição, né, do bem-estar, da condição do convívio familiar para poder auxiliar os irmãos do caminho. E a prática da caridade, ela não vai exigir de todos nós. A gente está falando da irmã Dulce, tem São Francisco de Assis, tem a Madre Teresa de Calcutá e outros tantos que estão por aí que a gente não vai citar o nome. Mas assim, a prática da caridade, ela, para esses, funciona dessa forma, esses missionários do amor, né? Porque não são espíritos iguais ao nosso. Nós não estamos na altura de uma irmã Dulce, de um Francisco de Assis. Esses espíritos são espíritos missionários que reencarnaram aqui com a gente
para exemplificar a prática do bem, para nos ajudar a entender essa vida de sociedade. O bem-querer, a família de Deus, eles vieram para a gente poder conhecer esse sentimento, que para nós ainda é bastante rudimentar. Mas a caridade, ela não obriga a gente a sair do nosso convívio, né, familiar, da nossa casa. Não, a gente começa praticando caridade dentro de casa, depois com os vizinhos, depois no condomínio, depois no bairro, depois na rua e assim por diante. E sim, você pode também tirar umas horas do seu tempo e se dedicar a algum trabalho voluntário. Mas a caridade, ela precisa ser feita sempre, né? Muito bem. Aí, vamos lá para outra questão, a 771A. Pergunta o Kardec: e os que procuram no retiro a tranquilidade necessária a certos trabalhos? Então, no caso dos artistas, dos cientistas, dos estudiosos, pesquisadores, né, que são irmãos que, para poderem se dedicar totalmente àquilo que fazem, a determinada profissão que escolheram, eles vão precisar, sim, de um período de retiro da sua vida com os seus amigos, com os seus familiares, para poderem desenvolver o seu trabalho. Mas é uma fase, é um período, não significa que eles vão a vida inteira viver reclusos. E aí o plano espiritual responde: esse não é o retiro absoluto, porque é isso que ele está aqui querendo mostrar para a gente. Existem sim condições de pequenos retiros, né? Mas o retiro absoluto nunca. O plano espiritual responde: esse não é o retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade porque estão trabalhando por ela. Sim, esses irmãos estão trabalhando a nosso benefício. E a última questãozinha: que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais alta antiguidade? Então, o voto de silêncio é uma promessa que se fazia, né? Eu ainda não sei se ainda dentro de determinadas religiões ainda existe isso, mas o voto de silêncio é uma promessa que se faz dentro de determinadas religiões ou de determinadas seitas, buscando a meditação, a prece, não se distrair com as coisas do mundo. Mas isso é uma coisa que vem lá da prática dos antigos, né? Esse entendimento ainda meio que infantil da obra de Deus, porque Deus pede para a gente abrir os nossos horizontes e ir lá trabalhar pelo próximo e por nós mesmos, né? É isso que Ele pede. Então, quando eu me retiro, mesmo que seja, eu vou me retirar só para orar, eu tô lá orando, mas tem um monte de gente passando fome lá na rua, tem um monte de gente chorando, desesperado, precisando de uma palavra, tem um monte de gente lá precisando do curativo, e eu tô lá rezando. Não, rezar é muito bom, mas não resolve todos os problemas. Então, sim, eu posso rezar, eu posso meditar, eu posso contemplar, eu posso fazer um monte de coisa, mas trabalhar pelo próximo, falar, dar uma palavra amiga, abraçar, né? Trazer o outro para perto. Isso é nosso dever. Aí o plano espiritual responde: perguntai antes se a palavra é natural, porque Deus a deu. Sim, porque a fala é uma coisa natural, a comunicação foi o que a gente falou lá, né? Deus condena o abuso e não o uso das faculdades por ele concedidas. Não obstante, o silêncio é útil, porque no silêncio te recolhes teu espírito, se torna mais livre, pode então entrar em comunicação com a espiritualidade. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, os que consideram essas privações voluntárias como atos de virtude têm boa intenção, mas se enganam por não compreenderem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. E é assim que aqui estamos reunidos, né, para essa oportunidade desse entendimento maravilhoso. Que assim possamos aproveitar a nossa querida doutrina espírita hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.